Olá, olá, seja muito bem-vindo, cliente Pacto, empresários do segmento de academias, para mais um episódio do nosso Pacto Cast. Hoje nós temos um convidado muito especial, é uma experiência aí Brasil e Estados Unidos, com um empreendedor de uma startup que está fazendo um trabalho sensacional. Eu tive a oportunidade de passar várias horas com ele durante o evento da IRSA nos Estados Unidos, onde nós trocamos muitas ideias, falamos muito sobre o nosso mercado, sobre os diversos mercados aí, também o nosso. E hoje eu fiz questão de convidá-lo para falar para os nossos clientes sobre a importância do NPS, sobre a importância da experiência e o sucesso do cliente utilizando o NPS. Eu quero dizer para vocês que todos esses episódios fazem parte do nosso propósito organizacional de performar a gestão e os resultados financeiros dos nossos clientes. Para performar a gestão, nós precisamos de informação, nós precisamos ter acesso a informações que transformam a nossa modelagem de trabalho. Então, por isso, o convite ao Rogério para nos ajudar a entregar para vocês conteúdo realmente que performa, que muda a maneira de trabalhar. Então, sem mais delongas, por favor, Rogério, Aranda, se apresente, fale um pouquinho de você, da WeHelp, para que as pessoas possam conhecer sobre o que nós realmente vamos trazer e vamos falar aqui para eles. Fala, Léo. Primeiro é um prazer estar aqui falando com você. Foi muito bacana a gente ter conversado lá na IRSA, sem dúvida. Bom, falar um pouquinho de mim, eu tenho 45 anos, desses 45, desde 1998, eu trabalho no mercado de academias. Sou formado em educação física, depois fiz especialização em administração por necessidade mesmo. E de todo esse tempo eu trabalhei 19 anos, com orgulho que eu falo, numa mesma empresa, que hoje é meio difícil, né? Eu trabalhei no grupo Biorritmo Smart Fit por 19 anos e cresci junto com a empresa, que foi um baita aprendizado. Então, entrei estagiário, saí de lá diretor regional, mas que olhava as métricas de satisfação e experiência do cliente. E aí, em 2017, quando eu saí do grupo, eu fundei a WeHelp você falou do propósito da Pacto, né? Quando eu decidi empreender, foi com base realmente num propósito de retribuir para o mercado que me deu tanto, algo que fosse relevante para eles, que trouxesse conteúdo de gestão, coisa que eu sentia que a gente estava faltando. Então, a WeHelp nasceu de um propósito de retribuição, de gratidão a tudo aquilo que eu tinha conquistado através do mercado fitness. Que bacana. E é muito bom isso, né, Rogério? Eu ouvi um tempo atrás alguém falar sobre a razão social de uma empresa, né? A razão social, olha que nome mais lindo, ela existe para quê? E eu gosto de responder isso com um propósito. E quando você coloca esse propósito, isso é muito transformador, porque nós realmente alcançamos algo quando o propósito tem muita relevância para o mercado. E de cara, o que você trouxe para nós é muito bacana. Tem que ter um propósito muito claro. Rogério, só explorando um pouquinho mais disso, baita experiência num grupo que se tornou uma empresa de capital aberto, abriu o IPO, a Smart Fit. Você deve ter tido muito contato ali de gestão, já teve contato com o Edgar Corona. Como é que foi assim? Conta um pouquinho disso aí. Eu acho que todo mundo que te ouve gosta de ouvir saber, porque a Smart Fit é uma empresa de sucesso, é uma empresa brasileira que chegou lá, e isso é muito bom. Eu gosto de olhar para o lado positivo disso, porque as pessoas falam tanto, às vezes, e tanto mal de empresas que crescem no Brasil, e eu tenho orgulho dessas empresas. Então, conta um pouquinho do que foi essa experiência com vendas, com uma equipe, enfim, só um pitchzinho para as pessoas conhecerem. Eu tive muito contato com o Edgar quando eu trabalhava numa academia que foi comprada pelo Grupo Biorritmo. E então foi a terceira academia, né, do grupo. Hoje eles têm mais de 1.000. Então a gestão era, e foi por muitos anos, é uma empresa familiar. O Edgar, a Soraya, eles tocavam o negócio olhando tudo que você podia imaginar. Então acho que o que eu mais levei disso tudo certamente foram aprendizados que mudaram minha vida. Primeiro que o negócio é feito de gente, né? Então, gente entregando para gente. O quanto a empresa investiu em mim e quanto eu investi em mim para crescer. Então, Perfeito. acho que o que eu mais
trouxe do Grupo Biorritmo foi o quanto eles investiram em mim como profissional. Então, cursos diversos, enfim, mas também teve uma contrapartida. Teve um momento interessante que eu decidi fazer MBA em administração. Legal. E, na GV, eu falei, puta, vou fazer. Uma grana, não sei o quê. Cheguei no Edgar e falei, Edgar, quero fazer esse curso, você paga? Paga a metade. Ele falou, não. Ele falou, por quê? Porque eu tenho que pagar. Paga você, e se você continuar aqui, a gente conversa depois. Falei, para mim foi um aprendizado, porque assim, o quanto eu estou investindo na minha carreira. Perfeito. Não é só a empresa investir em mim, o quanto eu invisto no meu crescimento pessoal, profissional, enfim. Eles já tinham pagado um monte de outros cursos, obviamente, mas esses eram fora do escopo. Perfeito. E foi uma lição que eu carrego, eu faço isso com as minhas filhas, com os meus colaboradores hoje, o quanto você investe em você mesmo. Tem que ter merecimento, né, Rogério? E fica aqui registrado, pessoal. O que transforma empresas são pessoas. O Rogério comentou muito isso comigo. O volume de conhecimento e aprendizado que se compartilha, que se entrega dentro do grupo Biorritmo, desde aquela época que o Rogério estava lá, é muito grande, né, Rogério? Ou seja, todos os times, todas as equipes muito bem treinados, trazendo referência, inclusive, fora do Brasil. E isso mostra, cara, que não é à toa que uma empresa grande chega onde está, ou seja, não é sorte, não é coincidência, não é isso? Não, não é. Eu sou, enfim, parece que eu estou puxando o saco, mas não é. Assim, o Edgar Corona é um cara completamente fora da curva. E o que foi bacana o grupo sempre foi pioneiro, né? Então, eu lembro que eu era coordenador de natação ainda, da Biorritmo de Santo Amaro. E isso foi em, sei lá, 2001. O Edgar contratou uma consultora, ele veio para uma IRSA, que nos Estados Unidos contratou uma consultora de vendas americana. Posso estar errado, Case Conrad. E ela foi para o Brasil, da consultoria, ajudar a montar o processo de vendas, que já estava mais ou menos estruturado com o Giancarlo naquela época. Então, eu, Sim. coordenador de natação, fui fazer treinamento de telemarketing, vendas, que não tinha nada a ver comigo. E isso sempre foi. Depois veio o Paul Brown com face-to-face para falar sobre retenção, isso em 2005, se eu não me engano. Então, a gente sempre foi bombardeado no bom sentido, com informação. Tinha vezes que o Edgar chegava, comprava um livro, caixas de livro, né, e dava para todos os colaboradores, falava, leiam todos. Já aconteceu mais de uma vez. Então, Perfeito. Isso foi incrível. Tá aí, ó, treinamento. Deixa eu só fazer desculpa te cortar. Claro. Teve um momento que você ouvir as palestras do Edgar, enfim, ele fala que é o momento da metanoia, né? O momento que mudou um pouco a visão dele de negócio. E para mim o que ficou da metanoia foi aquilo que eu trouxe no começo, né? O resultado do lucro, o lucro de uma empresa, normalmente a gente mede receita menos despesa. Pô, Perfeito. Faturei mais do que eu gastei e tenho lucro. E quando a gente virou a chave de que o lucro ele é consequência de você ter uma equipe engajada que fideliza cliente, a história da empresa começa a mudar. Então, gente entregando para a gente. O resultado, o lucro, ele vem quando você tem uma equipe super engajada, envolvida, que fideliza os seus clientes, ou seja, que ela tem um propósito muito claro de entregar algo diferente para os clientes. Quando você tem isso, não tem como você não ser uma empresa lucrativa. Sensacional, sensacional. Pessoas, treinamento com pessoas comprometidas, que é isso que o Rogério falou, enxergue isso nos teus colaboradores, e para que eles, então, com conhecimento, sejam engajados na fidelização do cliente. Eu acho que isso aqui leva muito ao contexto, de novo, que aí nós tratando aqui exatamente do que nos trouxe, que é o NPS. Então, eu queria que você, brevemente, dissesse para nós o que é o NPS, o Net Promoter Score. Como que uma empresa pode enxergar onde ela está com o NPS, Rogério? Vamos lá, o NPS é uma marca, tá? A Bain Company é dona dessa marca, Net Promoter Score. Eu vou contar a historinha deles. A Bain Company é uma empresa de consultoria. E eles usam os dados de satisfação do cliente para ajudar empresas a serem cada vez mais lucrativas. Só que um monte de empresas fez um desafio para a Bain e falou,
pô, a gente mede, mas a gente não vê relação da satisfação dos clientes com a lucratividade das empresas. Então, você tinha, às vezes, empresas com um nível de satisfação muito baixo e a lucratividade muito alta, e, ao contrário, empresas com uma lucratividade baixa, mas um nível de satisfação dos clientes alto. Então, o desafio da Bain foi achar uma métrica que tivesse uma métrica de satisfação e lealdade dos clientes que tivesse uma correlação muito grande com a lucratividade das empresas. Então, se minha empresa tem muitos clientes satisfeitos, ela vai ser mais lucrativa. E aí nasceu o NPS. O NPS é um score, é um número que vem de uma única da resposta de uma única pergunta, que é qual a probabilidade de recomendar para um parente ou amigo. A empresa X para um parente ou amigo. Então, a grande palavra aqui é o poder da recomendação. Porque você recomenda para o seu amigo ou para a sua família só aquilo que você realmente confia. Perfeito. Então, quando você pergunta, eu estou satisfeito com minha empresa? Estou. Mas você recomenda ela? Putz, calma aí, deixa eu pensar direito se eu recomendo ou não. Então, o quão poderosa essa pergunta foi o que a Bain desenvolveu. Então, hoje, o NPS, a base dele é uma única pergunta, com o porquê, né? Então, qual a probabilidade de recomendar e o porquê. Disso sai um número, e o que todos os estudos mostram é que o NPS é um preditor de sucesso. Se o seu NPS está alto, a médio e longo prazo, você vai ser uma empresa mais lucrativa. Se seu NPS está baixo, você tende a perder cada vez mais clientes. Sensacional, sensacional. E seguindo esse caminho, como que você vê as vantagens? Quais as vantagens de uma academia? Porque eu sei que vocês não atendem só o mercado fitness, mas vocês são muito bem posicionados porque vieram, né? Você veio desse mercado. Então, qual é a vantagem de uma academia ter um sistema de avaliação e feedback contínuo de NPS, como o que vocês oferecem da WeHelp? Eu acho que tem alguns, né? O mais importante deles para mim, o NPS tem uma relação muito grande com diminuir saída de clientes. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2 será que o meu cliente enxerga o diferencial competitivo que eu estou vendendo? Ou, na visão do cliente, qual que é o meu maior diferencial competitivo? E aí você consegue atrair cada vez mais clientes alinhados com aquilo que você realmente entrega. Em 2019, quando a gente esteve na IRSA, o nosso stand estava lá, a solução definitiva para a retenção de clientes. Eu não gosto muito do termo retenção, parece que você está prendendo o cara, né? Mas é isso. A gente no mercado discute muito, né? O que a gente faz para reter clientes. Na IRSA a gente viu como que a tecnologia ajuda para reter o cliente, e o que a gente tem experimentado quanto mais você se relaciona e conhece o que o seu cliente valoriza e não valoriza na sua empresa, mais tempo ele fica sendo seu cliente. Então, tem inúmeros estudos que falam, se você melhora a satisfação do seu cliente, eles ficam sendo seu cliente por mais tempo. Eles renovam mais, eles gastam mais, eles compram mais com você, eles trazem amigos para treinar. Tem um estudo mostrando que clientes satisfeitos indicam até 3 vezes mais pessoas para treinar com você do que outros clientes. Então, resumindo, eu acho que tem 2 pontos. Diminuir evasão e aumentar o seu conhecimento daquilo que você realmente entrega para o seu cliente. Tá. Me permita, então, fazer uma pergunta agora mais afuniladora, porque o objetivo da gente é sair daqui deixando o ouvinte, quem está do lado de lá assistindo, ter realmente conhecimento. Então, você está me dizendo que a primeira pergunta, né, do NPS é o quanto você indicaria esse serviço, esse produto para um amigo, um familiar. Isso te dá um score maior, mas você aponta diminuir a saída de clientes e enxergar o seu verdadeiro diferencial. Como que a ferramenta ajuda nesses outros pontos? Porque no primeiro ponto é muito objetivo. Eu tenho aqui em mente que eu poderia ter isso, por exemplo, com o Google Sheet, com uma pesquisa simples. Por que o software da WeHelp
ajuda e como ajuda a diminuir a saída e enxergar o diferencial competitivo? Como que as pessoas trabalham nele para compreender isso, Rogério? O NPS é uma metodologia aberta, apesar da marca ser de propriedade, é uma metodologia aberta. A gente vem estudando muito isso, né? Como que a gente extrai o melhor dado do cliente sem ser chato e sem demorar muito, sem tomar tempo dos clientes das empresas. Então, a nossa pesquisa tem, eu diria que tem 2 momentos fundamentais. Um é a pergunta definitiva, que é a primeira etapa, a probabilidade de recomendar. Uhum. E a segunda que a gente chama de pontos de contato, que a gente desenha junto com as academias, por exemplo, qual que é a jornada do cliente. Certo. E uma jornada de uso, porque a gente, de uma maneira geral, a gente só manda pesquisa para clientes que treinaram. Então, esse é um ponto de ter uma ferramenta, né? A gente consegue integrar com softwares, por exemplo, como a Pacto, e a gente recebe todo dia quem treinou na academia no dia anterior. Então, certo. Eu só mando pesquisa para quem realmente viveu uma experiência com você, treinou. Então, ele tem condições de avaliar. Certo. E aí, voltando aqui à jornada do cliente, que momentos do dia o cara chegou para treinar lá e depois ele vai embora. Quais momentos que esse cliente interage com a empresa que podem transformar a experiência dele em algo super bacana ou num pesadelo inesquecível? Perfeito. Então, por exemplo, quando ele para o carro, é um ponto de contato. Quando ele passou na recepção, quando o professor monta o treino dele, quando ele é atendido por um consultor de vendas, quando ele treina, quando ele vai para o vestiário chuveiro, limpeza, estrutura, manutenção, são momentos em que o cliente interage com a empresa e é um momento formador de opinião. E aí então, você, só tentando enxergar aqui, você pega esse cara no dia seguinte que ele o treinou e faz as perguntas direcionadas nessa construção de jornada. Ou seja, você quer enxergar desse cliente como que ele sentiu em cada etapa para então enxergar claramente o que ele vê como diferencial positivo e diferencial negativo, talvez. Desculpa se eu estou te cortando, não, mas é para... Perfeito. Imagina o seguinte, o Léo foi lá, treinou na academia e deu nota 10 e falou, putz, eu adoro todo mundo, tudo é lindo, maravilhoso, super legal. Aí eu vou perguntar, Léo, e como foi o atendimento na recepção? Ah, nota 10. Como foi a montagem do treino? 10. Como foi limpeza? Putz, sabe que ontem eu fui no banheiro, o lixo estava cheio. Nota 7. Então, você consegue ver na hora o que está gerando atrito entre você e o cliente. Então, e aí o que a gente faz depois, né, com análise estatística, inteligência artificial, será que este ponto de contato tem um peso muito grande para gerar um cliente detrator? Porque às vezes ele dá uma nota baixa, por exemplo, tá tudo maravilhoso, mas naquele dia estava sujo. Isso foi o suficiente para transformar o cara num cliente detrator ou não? Perfeito. Então, você vai tendo os pesos, né? Então, que a gente costuma dizer, a gente olha muito, acompanha muitos clientes, né? Os dados dos clientes, a gente bate muito papo com eles. Grande maioria dos clientes das academias hoje, até pelo advento low cost, busca um diferencial. E aí eu vendo, falo, meu diferencial é o atendimento. Aí quando você vai ver o NPS, a nota lá do atendimento da musculação é muito baixo. Então, será que o que ele está vendendo, a expectativa que ele cria ao vender, está sendo entregue? Porque a satisfação tem muito a ver com isso. Qual é a minha promessa e qual é a minha entrega? Então, quando você olha isso, eu prometi entregar isso, é o que realmente eu estou entregando? E a gente já teve clientes que mudaram o discurso de vendas por causa do NPS. Nossa, que a gente o melhor que a gente entrega é estrutura e máquinas. Então, ele passou a vender, falou, a gente tem um atendimento igual, mas eu tenho a melhor estrutura, as melhores máquinas, tanana, tanana. E ele atrai cada vez mais clientes que querem aquilo. Perfeito. E, Rogério, conta para mim como é que é essa evolução do NPS ao longo do tempo, porque você deu um exemplo que me chamou a atenção. De repente, você teve ali em um dia
Vamos supor que nós estamos falando de uma academia grande, você pesquisou ali 50 pessoas, e essas pessoas, um grupo delas, 10, 15, reclamaram do banheiro sujo, porque naquele dia foi um evento temporal. Como que você pode medir isso ao longo de 15 dias, um mês, 3 meses, 6 meses, para compreender a estrutura de satisfação dos teus clientes? O teu software ajuda nesse sentido? Sim. No mercado, você tem alguns jeitos de fazer pesquisa, né? Você pode fazer uma pesquisa mais de relacionamento. Imagina, eu pego todos os meus clientes, mando uma pesquisa hoje, daqui 3 meses eu mando uma pesquisa de novo. A gente gosta de fazer diferente, principalmente para academias, que você tem aluno treinando todos os dias, então a experiência do cliente muda ao longo do dia e todo dia. Então, o que a gente faz? A gente manda pesquisa todo dia para clientes que treinaram no dia seguinte. E quando a gente olha o dado, você lembra, parece que a gente já saiu do Covid, né? Mas que a gente olhava a média móvel de mortes? É basicamente isso. A gente olha um conjunto de dados dos últimos 30 dias. Então, eu vou mandando pesquisa todo dia, vai respondendo gente todo dia, e a gente vai olhando o que tem acontecido na sua academia ao longo do tempo. Perfeito. E aí você consegue ver se isso vai mudando. Putz, a minha nota de limpeza estava baixa e ao longo do tempo eu vou tendo mais gente respondendo e ela vai subindo. Perfeito. É óbvio que depois, se você quiser fazer cortes, dá para você fazer. Quero olhar a evolução mês a mês, quero olhar os últimos 6 meses, isso dá para fazer. Mas o dia a dia da academia é olhar o que... Quando a gente fala com um gestor de academia, a gente fala, eu tirei uma... Os gerentes reclamam que a gente, normalmente, os donos e, enfim, diretores, eles olham muito uma foto, né? Vou lá e tiro uma foto do dia. Eu diria que o NPS do jeito que a gente faz é uma foto panorâmica. Perfeito. Não é um vídeo, porque não dá para ser. Por questão de quantidade de dados mesmo, mas é uma foto bem estendida. O que tem acontecido na sua academia nos últimos tempos? Como que os clientes têm se sentido treinando lá nos últimos tempos? E você vai sempre andando com isso ao longo do tempo. Para entender onde você está melhorando a performance e onde, eventualmente, você está perdendo performance, de acordo com o resultado dos seus clientes. Isso fica muito nítido. E Rogério, se o empresário quer fazer uma pergunta aberta, ele quer que o cliente faça uma avaliação, por exemplo, de um serviço, como você comentou, e como que ele pode fazer uma análise se ele tem ali 500 clientes e teve umas 200 respostas, como que ele pode analisar enfim, fazer uma análise qualitativa de uma pergunta aberta? Quando a gente implanta o NPS numa academia, a gente costuma, nosso time aqui costuma bater um papo, né? Entender o que você quer ouvir do seu cliente. A gente tem mais ou menos uma ideia que as academias são mais ou menos parecidas, mas o software é muito personalizável. Então, eu posso colocar, por exemplo, você trouxe eu tenho um serviço de que você pode trazer um amigo aqui nos últimos... Todo dia você pode trazer um amigo para treinar. Eu quero saber se as pessoas estão usando. Então, posso perguntar lá, depois dos pontos de contato, você trouxe um amigo nos últimos 30 dias para treinar com você? Sim, não sabia desse benefício, por exemplo. Perfeito. E aí e você pode colocar um texto. Então, perfeito, todas essas análises podem te ajudar a entender como está o dia a dia lá. Mas, especificamente, quando é um texto, um comentário, a gente cria um sisteminha de classificação de texto que, para mim, é o meu maior xodó. Vou dar quando eu trabalhava no Grupo Biorritmo, eu fazia isso na mão. Eu extraía um relatório em Excel com todos os comentários dos clientes e eu ficava pegando frases e montando relatórios para mandar para os gerentes das academias. Quando eu decidi montar a WeHelp, eu falei, a gente precisa resolver isso, porque eu estou tomando tempo precioso do gestor fazendo um trabalho manual. A máquina precisa fazer. Perfeito. Então, hoje, você pega um texto e você seleciona aquele pedacinho. Então, o cliente falou, dou nota 9. Por quê? Porque o atendimento, os professores corrigem muito, mas a limpeza é ruim. Então, eu pego aquele texto, professores atendem muito bem, classifico como atendimento positivo, e pego aquilo, limpeza ruim, classifico como limpeza ruim. E depois o sistema te dá um relatório com tudo que os clientes estão falando de bom e de ruim daquele assunto.
Então, imagina Um relatório de tendência dessas frases. Imagina que você vai para uma reunião com o seu time da musculação e fala, olha, pô, os alunos estão avaliando a musculação muito bem, o atendimento muito bem, isso aqui eles estão falando muito bom, só que o atendimento não está bom para todo mundo, o que está faltando é isso aqui. O que a gente vai fazer para resolver? E o plano de ação sai disso. Perfeito. Sensacional, Rogério. Fechando aqui, talvez, essa linha mais técnica, que eu gostaria de deixar o nosso cliente compreendendo bem, eu te perguntaria como gerir ou como operacionalizar o NPS. O que você considera como ideal para uma academia pequena, para uma academia média ou grande? Porque ele vai ali fazer perguntas para as pessoas. E eu sei, como empresário, nós aqui fazemos NPS, e utilizamos a ferramenta da WeHelp para fazer o nosso NPS, tratamos ela, então eu me sinto confortável em te fazer perguntas. Estou aqui te fazendo diversas perguntas que eu mesmo compreendo bem como trabalhar nelas, mas é sempre legal que a gente acaba aprendendo algo a mais. Mas, Rogério, conta alguma coisa para mim. Qual a estrutura que você entende que é ideal para as academias fazer as perguntas? Você tem toda uma ferramenta, então, que coloca as questões principais, que vão mapeando tendência do que é bom ou ruim, que busca essas tendências dentro de frases, até em perguntas abertas, mas como cuidar disso agora? Agora eu tenho resposta. E aí? O que eu faço? Tem um momento do NPS que acho que esse é o maior diferencial de todas as outras pesquisas. Normalmente, quando você faz pesquisa de satisfação com outras metodologias, você não sabe. No NPS, você sabe quem respondeu. Então, esse é um grande ponto. No mercado, o pessoal chama de fechar o ciclo de feedback com o cliente. Então, mandei a pesquisa para o Leonardo respondeu, e ele deu uma nota ruim, e por acaso ele não colocou nenhum comentário. Então, o que a gente espera é que o gestor pegue o telefone, ou manda um e-mail, ou manda um WhatsApp, enfim, qualquer coisa. Léo, primeiro, obrigado que você investiu um tempo seu para me dar um feedback. Mas você não colocou aqui, eu não entendi o porquê que você deu uma nota ruim. Você me ajuda a entender? Porque o que eu quero fazer é melhorar o serviço para você. E aí você bate um papo, você anota no sistema e depois isso vira informação também. Então, essa tratativa da resposta do cliente, para mim, é o ponto mais importante. Você trouxe lá no começo, né? Dá para usar um Google Sheets, um Google Forms? Dá. A diferença da WeHelp é uma ferramenta. Certamente é uma ferramenta. Mais importante é o ser humano por trás dela. Como que eu vou usar? O Google Sheets ou o Google Forms vai te dar muito trabalho manual para você chegar onde você quer. A WeHelp vai te dar vai facilitar demais o caminho para chegar onde você quer. É um facilitador. Mas essa busca de entender o porquê das coisas, o cara deu uma nota baixa para limpeza. Por quê? O que está sujo, onde, quando? Essa informação granular, qualitativa, é o fim. É o que a gente chama de causa raiz, né? O que causou aquele problema? E aí você trouxe uma coisa da gestão do dia a dia, né? Eu vejo dois momentos. Para academias que têm gerente e dono, eu acho que o gerente é o responsável por fazer o tratamento diário das respostas. Então, imagina, eu mando pesquisa todo dia. Eu vou fazer uma conta de padaria aqui, tá? Eu tenho uma academia com 500 alunos. Eu quero pesquisar os 500 a cada 3 meses. Então, eu preciso mandar 150 pesquisas por mês. 5 por dia. Então, todo dia o sistema vê quem treinou, não recebeu a pesquisa nos últimos 3 meses, sorteia 5 e manda. A taxa média de resposta das pesquisas é 20%. Então, mandei 5, vou ter uma resposta todo dia. Então, o gerente precisa pegar o telefone e ligar para um cara todo dia. Ele mata isso em 15 minutos do dia dele. Então, não é um tomador de tempo na gestão. Quando eu falo com o pessoal de academia, eu brinco porque assim, eu já fui gerente, eu já sentei na cadeira lá, eu já cuidei do NPS. Então, eu sei quanto tempo demora para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, o dono, ele olha de uma forma macro. Então, quando a gente tem lá no dashboard, você tem o NPS por horário, por tempo de contrato, por gênero, por, sei lá, por idade,
por ponto de contato. Então, qualquer análise mais estratégica, você olha num tempo maior, com mais dados. Então, a ferramenta proporciona o cara fazer uma gestão bem operacional. Então, aquele cliente, o que eu preciso corrigir, e de uma maneira mais estratégica, é um problema recorrente, eu preciso mudar um processo aqui. Perfeito. A gente tem tem clientes que têm empresa terceira de limpeza. Eles pegaram a nota do NPS de limpeza e botaram no SLA desse contrato. Então, se o NPS da academia de limpeza baixar de 75, ele penaliza a empresa. Perfeito. Combinado o nível de qualidade de entrega. E o NPS como fator medidor disso. Excelente. E semanalmente o gestor dá um feedback para a supervisora lá de limpeza, falou, o que os alunos estão reclamando é isso que você precisa corrigir. Perfeito, Rogério, porque nós como pessoas e como empresários, né, como empresa, erramos. A gente faz projetos o tempo todo, a gente treina a equipe o tempo todo, querendo entregar do lado de lá o melhor possível, mas a gente nem sempre entrega o melhor. Ou às vezes está entregando o melhor de nós e não é suficiente, ou o melhor da nossa organização não é o que as pessoas buscam. O mais relevante nesse jogo é a gente saber disso. Né? Não dá para ir trabalhando de olhos fechados e dizer estou fazendo o que eu acredito que é bom, mas às vezes não está dando certo e você nem tem condições de saber. Aqui na Pacto nós somos totalmente orientados por diversos indicadores e um deles com certeza é o NPS. Não podemos trabalhar sem perceber o que o nosso cliente está nos mostrando e nós temos reuniões quinzenais para enxergar o que o NPS está nos trazendo de informação para que a gente direcione o time para trabalhar naquele ponto, fortalecer pontos, né, diferenciais positivos e mitigar pontos diferenciais negativos. Então, eu vejo isso como fundamental mesmo do trabalho dia a dia para que a empresa possa se reposicionar o tempo inteiro. Porque toda organização de grande sucesso é uma organização de reposicionamento contínuo, mesmo que micros. Talvez você não vai reposicionar tudo, mas você está corrigindo pequenas coisas. Rogério, o pessoal costuma... Desculpa te cortar, Léo. Pode falar, por favor. Sem saber o placar do jogo, a gente não consegue saber se a gente precisa atacar ou defender, né? Então, esse é um ponto. Então, o indicador é importante. Depois, eu até esqueci que eu ia falar, porque eu estava prestando atenção no que você estava falando e esqueci que eu ia falar. Mas se eu lembrar, eu falo de novo aqui. Eu conheço o Rogério, eu sei o quanto organizado ele é, e ele se organiza tanto que, às vezes... Deixa eu te dizer o que eu ia falar, então. Olha só que legal. Eu sei que você está trabalhando e você já tem hoje aí eu vou falar um nome provavelmente errado, você me corrija, mas é um score comparativo, onde você consegue enxergar dentro de cada segmento como que está o desempenho das organizações, né, comparativo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, de como é que é organizado esse score, e também eu queria que você mencionasse alguns clientes, quais são alguns clientes que você atende aqui no Brasil, nesse nosso segmento fitness, para que os nossos clientes possam ter uma noção de quais empresas estão olhando para o eHealth ou para essa medição tecnológica de informações como algo importante, Rogério. Então, como que é esse comparativo e quais clientes você tem aqui como referência? Vamos lá, o que a gente conseguiu... como você disse lá no começo, somos uma startup, então a gente está em fase de crescimento. O que a gente conseguiu já nesse tempo é ter uma base de clientes que nos permita fazer o que a gente chama de benchmark. Benchmark é nos comparar com o mercado. Hoje, 99% dos nossos clientes estão no Brasil e a gente está se preparando para entrar no mercado americano porque é um mercado muito mais agressivo, muito mais caro e já dominado por grandes corporações. Então, a gente precisa ter corpo para entrar aqui e esse é o nosso objetivo. Então, hoje a gente tem um pouco mais de 400 unidades de academias que a gente atende, que a gente consegue comparar o NPS de uma com das outras. Obviamente, 100% confidencial,
respaldado pela LGPD, então a gente olha o número final, a gente coloca uma nota, alguns cortes para... Então, por exemplo, quando eu olho mês a mês, eu preciso ter, no mínimo, 20 respostas para aquela academia entrar num benchmarking. Então, se eu olhar num semestre, eu preciso ter 120. Então, a gente elimina aquele cara que teve uma resposta, uma nota positiva, e ele tem uma nota muito alta. Então, o benchmarking, eu comparo o seu score de NPS com todas as outras 400 e tantas academias que a gente atende. Então, a gente tem hoje um dado de mercado. Qual que é o NPS médio, que não é médio, né? O NPS das academias que a gente atende. Então, hoje deve estar em torno de 48, por exemplo. E agora, pela primeira vez, a gente vai conseguir fazer duas coisas. Uma é premiar, agora em julho, as melhores academias em NPS do primeiro semestre, que eu acho bacana, mas a gente vai também, e aí é um spoiler aqui, ninguém sabe ainda, criar um selo de excelência em experiência do cliente, porque sempre que uma empresa, aí não é só academia, tem um NPS acima de 75, ela realmente está entregando um serviço de excelência. Então, a gente quer reconhecer aquelas academias que entregam isso, independente se ela é primeira, segunda ou décima, ela entrega algo excelente para os clientes dela. Então, a gente vai chancelar isso, é um agente externo validando que eles já sabem que eles entregam. Que maravilha, que legal. Eu fico aqui ansioso para acompanhar isso aí. E aí você perguntou quem, né? A gente tem clientes pequenos, uma academia com cerca de 400, 500 alunos. Então, tem box de CrossFit, tem grandes academias. Então, das grandes redes, quem são meus clientes? Cellfit, Biorritmo, não é Smart. Então, Cellfit, Biorritmo, Bluefit, Bodytech, Ultra, Panobianco, Fórmula, enfim, as grandes redes de academia. E você tem academias como Êxito, em Minas, o Cássio da Espaço Fitness, Max Forma, XFit, Leven. Então, tem de tudo um pouco. O que a gente fez, por exemplo, foi separar no benchmarking academias de estúdios microacademias. Então, a gente tem hoje 2 benchmarkings, que são modelos de negócio diferentes, faz sentido olhar diferente. Naturalmente, os pontos de avaliações são distintos, né? A expectativa do cliente são distintas. Parabéns, Rogério, parabéns por esse trabalho que você está fazendo. Eu reforço que é um convite especial, porque o nosso mercado brasileiro, ele já é um mercado de altíssima qualidade, aos meus olhos, me corrija se você acha diferente disso, ele é de altíssima qualidade na estrutura, na qualidade dos equipamentos. Comparando isso com o mercado americano, a gente visitou e visita frequentemente academias, são academias muito mais simples, com muito menor investimento do ponto de vista de estrutura, mas, por outro lado, o mercado brasileiro precisa profissionalizar mais essa educação profissional, essa educação do time, ter um pouco mais de clareza, ou talvez muito mais clareza no propósito organizacional, em qual é a oferta que se quer entregar. E aí, em todos esses sentidos, é fundamental enxergar como que o cliente está vendo toda essa entrega, porque esse é o lado estratégico do jogo. Então, se já temos a maior parte, que é um investimento estrutural feito, pessoal, invistam em qualidade de informação, porque dessa maneira vocês vão conseguir transformar isso, que foi um investimento pesado, financeiro, para estruturar muito bem feito, em uma empresa que entrega e enxerga o que o cliente realmente está sentindo ao receber essa experiência com a sua organização. Então, não percam tempo, busquem informações. Nós, da Pacto, trabalhamos entregando isso o tempo todo, é o nosso propósito, está na nossa veia entregar conhecimento, entregar informação para que vocês possam reposicionar. E isso casa muito aqui com o trabalho que a WeHelp faz, que o Rogério e todo o time dele faz, de entregar conhecimento. A gente tem tido realmente feedbacks muito positivos. Rogério, para mim está incrível. Nesse papo mais operacional, tem algo mais que você gostaria, eventualmente, de colocar na mesa que eu não tenha perguntado?
Eu acho que tem uma dúvida que sempre me perguntam, né? Pô, agora que eu vou fazer, então, pesquisa, eu tenho que fazer tudo que o cliente quer? Não, ao contrário. Legal. Quando você fala com o cliente, você está... que é a história do colocar o cliente centrado, né? Ter uma empresa centrada no cliente. Você não vai fazer tudo que o cliente quer, mas você vai colocar mais um elemento na sua mesa lá para tomar decisão, que é o quanto isso que eu estou fazendo está impactando no cliente. Então, não é que você vai ter que corrigir tudo e fazer tudo que o cliente quer. Não. Você vai trazer informação para tomar decisão, que pode não ser fazer. O cara pediu uma aula de bike, sei lá, meio-dia, numa quarta-feira. Puta, a academia está vazia, não faz o menor sentido, não dá retorno, não faz sentido. Diga não para o cliente de uma maneira educada, enfim, mas o cliente também quer informação. Ele quer, quando ele dá a opinião dele, ele está participando da gestão da academia. E as pessoas querem participar. Então, não é que você vai fazer tudo que o cliente quer, não. Então, esse é um medo. Falar, pô, mas eu vou perguntar e eu tenho que fazer tudo. Não. Não dá, mas você vai saber tudo. Consegue fazer tudo. Você vai saber o que você está acertando e o que você está errando. Sensacional, dizer que você bota 1000 pares de olhos para olhar o que você nunca vai conseguir ver. O cliente deita no lugar que você nunca vai deitar, ele treina onde você nunca vai treinar, da hora que você abre até a hora que você fecha. Então, o melhor auxílio na gestão de uma academia são os seus clientes. Eles veem tudo. Perfeito, tudo. Perfeito. E com os olhos de cliente. E nós voltamos àquela máxima do passado. Os clientes é que traz o dinheiro para dentro da sua organização. Então, é eles que têm que ser ouvidos. Concordo com você, ninguém dá para fazer tudo, quem tenta fazer tudo não acerta nada. É importante ter clareza do que você está acertando. Sensacional, Rogério. Eu, Leonardo, CEO da Pacto Soluções, recomendo a WeHelp para vocês. Obrigado, Léo. De olhos fechados. Eu sou cliente deles e repito para vocês, é um trabalho que tem nos ajudado muito. Conheço outros clientes da WeHelp, que são também clientes da Pacto. Nós temos dentro da base da Pacto diversos clientes com vocês, não temos, Rogério? Sim, tem bastante. Eu queria fazer um convite, Léo, já que eu acho que quando você falou do propósito da Pacto, eu acho que a gente está alinhado com isso, de entregar dados, enfim. Então, eu queria oferecer, e aí parece um pitch de vendas, né? Mas não, isso veio agora, não foi combinado assim. Eu queria oferecer para os clientes da Pacto algo diferente do que a gente dá lá no mercado. Você entrar hoje no site da WeHelp, você vai ter 15 dias gratuitos e o pessoal vai atender, né? E até por conta do meu propósito pessoal de retribuir para o mercado, enfim, eu queria dar, e aí não é um dar, né? É oferecer para os clientes da Pacto 30 dias para experimentar a WeHelp, implantar, integra com o sistema, faz pesquisa, olha os dados, e eu me disponibilizar, Léo, pelo menos uma vez nesses 30 dias, 1 hora e meia, para a gente falar sobre análise, que pode ser no começo, ajudar a montar a pesquisa, mas também pode ser depois para ajudar a analisar os dados, porque eu não faço isso com todo mundo, até porque minha agenda não está dando. Por exemplo, nós não fazemos consultoria. Eu não faço consultoria. E quando eu faço, eu preciso cobrar um pouco mais para valer a pena. Eu me dedico 100% ao WeHelp. Mas de oferecer para os seus clientes o meu tempo para ajudar a montar uma boa estratégia de retenção de clientes ou de medir, de fazer a gestão da experiência do cliente. Como eu disse lá atrás, né, que eu acho que eu investi na minha carreira, eu acho que as empresas que quiserem investir tempo e cérebro para montar uma boa gestão, a gente investe a nossa parte aqui junto. O que você acha? Que legal, que legal. Obrigado. É um presente que não é para mim, é para os nossos clientes. Eu gostaria de colocar aqui condições, Rogério. Até quando e para quantos clientes? Eu acho que isso é valoroso. Eu sei que é valoroso. Pessoal, se vocês estão assistindo isso aqui, não percam a oportunidade de consumir o tempo do Rogério.
é muito mais do que caro, é valioso, porque tem conhecimento de causa, sabe do que está falando, trabalhou por anos dentro de um grupo empresarial que hoje é um grupo de ações no mercado de capitais. Isso mostra que é uma empresa muito bem organizada, então vocês têm muito a ganhar. Rogério, você quer limitar prazo e para quantas pessoas? Porque eu fico muito feliz com isso e eu acho que a gente tem que entregar para aqueles empresários que querem mudar a realidade. Então, qual é a condição que você entende aí? Eu sou muito a favor de que, se vier 10, eu vou atender os 10. Talvez não de pronto. Se vier 30, eu quero atender os 30. Talvez não de pronto, porque é muito do que a gente falou. Se o gestor está lá ouvindo e fala, putz, eu quero investir o meu tempo e eu quero mudar isso, eu não tenho por que não falar não. Então, o que a gente precisa alinhar aqui é como que isso chega para mim. Então, talvez falar com vocês me passarem e falar, putz, faz parte disso, a gente organiza. Mas eu não queria limitar, Léo, porque senão a gente deixa de cumprir, eu deixo de cumprir o meu propósito. Então, eu vou fazer a seguinte proposta. Nós vamos colocar aqui na apresentação um link onde você, cliente, pode optar por receber uma apresentação, talvez não está no teu momento e você não pode agora se dedicar tempo a isso, e aí eu acho que não é legal a gente... Tudo bem, segue o teu jogo, mas também um link onde você diz, eu quero implantar por 30 dias gratuito e receber o apoio do Rogério. Eu vou deixar isso disponível até o final do mês de julho. Tá, Rogério? Por que isso? Para que a gente realmente entregue aqui para essas pessoas e aí nós vamos filtrar, então, esses requisitantes. Todos que requisitarem a gente vai passar diretamente para você, nós não vamos fazer nenhum filtro, mas eu peço para você, empresário, realmente colocar o teu nome e receber o produto se você quiser mergulhar, e eu não tenho dúvida que mesmo que você não continue com a tecnologia, você vai ter uma experiência enriquecedora de compreender mais como que o teu cliente enxerga a tua empresa. Rogério, desculpa te cortar a última coisa, eu adoro falar, mas o objetivo é esse mesmo, porque às vezes pode ir no seu tempo, mas o que eu prometo entregar é, eu vou dar todo o meu conhecimento para você decidir se é o momento de implantar ou não. É isso. Eu acho que isso é muito relevante. E, Rogério, obrigado mais uma vez. Imagina. Eu agradeço e coloco para vocês, clientes Pacto Soluções. Nós estamos sempre trabalhando, buscando inteligência, tecnologia, conhecimento para entregar para vocês performarem a gestão e resultados financeiros. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. Então, certamente teremos novos episódios do Pacto Cast. Sigam nossas redes sociais, que vocês vão receber muito conteúdo rico e de qualidade. Rogério, por favor, suas considerações finais para a gente fechar aqui, então, esse nosso bate-papo. Bom, eu queria agradecer, Léo, a oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha experiência com mais gente e colocar, se vocês quiserem, @wehelp.br no Instagram, wehelpsoftware.com é o nosso site, conhece um pouco mais da gente, Rogério Aranda, me adiciona lá no LinkedIn, a gente vai batendo papo. E eu queria terminar com uma frase do Simon Sinek, que eu gosto muito, que é 100% dos clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Tá? Então, o que a gente se propõe é te ajudar a conhecer um pouco mais das pessoas clientes. Valeu, Léo. Muito obrigado. Um abraço. Rogério, só tenho a te agradecer. Excelente frase. Eu conheço Simon Sinek, conheço o propósito de entender primeiro o porquê e depois o como e só no final o que. Isso é sensacional. E, pessoal, não perca a oportunidade. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui embaixo as dúvidas, nós vamos responder o que for do nosso lado, o que for do lado do Rogério, a gente pede para ele responder, talvez a gente não falou de alguma coisa. E se vocês quiserem algo mais, um conteúdo, alguma explicação maior, algum convidado que vocês gostariam de ouvir, que a gente convidasse para o Pacto Cast, por favor, coloquem aqui também, que nós nos propomos a ir atrás e buscar trazer essas pessoas para trazer conteúdo. Mais uma vez, Rogério, forte abraço, obrigado por tudo que você tem nos ajudado e ajudado o mercado. Eu não tenho dúvida que você está na frente de uma empresa de sucesso. E eu não tenho dúvida que você, cliente Pacto, que buscar conhecimento junto conosco e com a WeHelp, estarão buscando conhecimento em fonte muito rica de transformação. Um abraço e sucesso para todos vocês.
Até mais.